O mesmo TSE, que está investigando agora, está apurando, melhor dizendo, se Jair Bolsonaro pode tentar diminuir preço de combustível em ano eleitoral, ou seja, está apurando se o presidente da República pode ser presidente da República, é o mesmo TSE que posta aplausos, que adere a postagens em rede social da dona Miriam Leitão, jornalista, comunista de carteirinha, que parece ter se esquecido que o jornalista deve ser tão imparcial quanto um juiz, quanto um magistrado, quanto um servidor público no exercício de suas funções de gerir a nação. Nós não podemos ter lado. A dona Miriam Leitão, com anos e anos de experiência, um excelente texto, né, uma expert do ramo, não se esquece. Ela, propositalmente, como diversos outros, ela não é um demônio em si, ela é um exemplo negativo de uma imprensa aparelhada que habita uma sociedade aparelhada pelo marxismo cultural de Antônio Gramsci, que o já saudoso, finado professor Olavo de Carvalho, né, acusou, pôs o dedo na ferida, dentre outras coisas. É por isso que os esquerdopatas odeiam Olavo de Carvalho, meu querido professor Olavo de Carvalho, e as suas lições e a sua memória. Porque foi colocado o dedo na ferida dos esquerdopatas. Dos esquerdopatas e do que a gente chama de intelectual inorgânico, já dentro da filosofia gramscista, marxista. Tem o intelectual orgânico, que é aquele consciente e que serve ao Partido Comunista, já sabendo dos fins de engodo, de dominação, de massificação das classes sociais, subversão dos governos. Esse é o intelectual orgânico. E o intelectual inorgânico, que é aquele que serve ao partido sem o saber. Aquele que serve, é o inocente útil, que George Orwell cita muito na sua obra 1984, na sua obra-prima, seu Capo Lavoro, 1984. Né? O intelectual inorgânico é aquele que é tapeado e acha que é inteligentinho, acha que sabe tudo, acha que está defendendo uma bandeira bonita. Ah, sou a favor do aborto. Ah, vamos desocupar a Amazônia. Ah, casamento homoafetivo. Está servindo a subversão do poder, que é uma tática marxista. E é claro que essa subversão do poder, subversão da ordem democrática, vem de bandeiras simpáticas, que é para enganar trouxa. Só que esse trouxa, quando é acordado de um sono de décadas, ele fica com raiva de quem o acorda. Ele quer queimar o carteiro por causa da carta. É uma tática automática, sempre que nos revelam uma realidade escabrosa, que nos mostra que estamos todos sendo enganados há muito tempo, como um marido enganado. Depois de 30 anos de casado, chega o melhor amigo e fala, ó, sua mulher está te traindo, você está sendo enganado há muito tempo. A primeira reação do cara é ir contra o carteiro, é dar uma porrada no amigo. Você está mentindo, você é um mentiroso. É partir para cima. Por quê? Se descobre enganado. E os intelectuais inorgânicos, que abundam por aí, na classe literária, na classe artística, né, em meio aos professores, nas academias e instituições de ensino superior, né, no mundo das celebridades, nos sindicatos, esses inteligentinhos de Zona Sul, que acham que leem muito, mas só leem sinopse de livro, orelha de livro, esses caras descobriram que foram enganados e continuam recusando o remédio, que é a verdade. Porque como na fábula do rei nu, o rei que desfila nu, não querem admitir que foram feitos de idiotas por muito tempo. Foram enganados pela imprensa, leram os livros errados, foram enganados pelos professores,
pela classe artística, de um modo geral. Tem grandes e honrosas exceções em todos esses setores. Mas todos esses setores também têm um número muito maior de adesões a esta política de enganos que a esquerdopatia do marxismo cultural fomenta. Está tudo muito polarizado. E quando você vê o Estado aparelhado proibindo Bolsonaro de tentar baixar preço de combustível, o mesmo Estado aparelhado que aplaude comentário de Miriam Leitão, que comentário que foi esse? Que comentário que foi esse? Foi ela incentivando jovens de 16, 18 anos a votarem, a fazerem título de eleitor e votarem. Aparentemente uma bandeira sem lado político, aparentemente uma bandeira simpática e inofensiva. Mas, não se esqueça, meu amigo, nós estamos lidando com comunista. Comunista é dissimulado. É dissimulado. Você tem que aprender a decifrar o discurso comunista. E que Miriam Leitão está tão interessada de uma hora para outra em incentivar o voto dos jovens entre 16 e 18 anos? Porque as pesquisas menos fajutas já indicaram que aonde há o maior número de rejeição, os maiores índices de rejeição à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E ela está lá tricotando politicamente, ideologicamente, uma maneira de se opor ao presidente da República. Ou faz claramente, dona Miriam Leitão, ou não faz porque a senhora é jornalista. Agora, o TSE, que me desculpe, eu não acredito que exista equívoco de julgamento. A leitura que se faz é muito clara. Né? Ainda que apenas se indague, já é uma maneira de coibir, de inibir a governabilidade do presidente da República. Ele é presidente da República. Pouco importa se vai ser candidato à reeleição ou não. Não tem ainda prazo para registro de candidatura. Deixa o homem governar, porra. Nós estamos vivendo um triste país polarizado ao extremo, em que todo mundo tem que ser lado político, tem que ter lado político, todo mundo se antagoniza. É um antagonismo feroz, quase bélico. As pessoas estão se pegando. O PT dividiu o Brasil ao meio, rachou o Brasil, plantou discórdia e está colhendo discórdia. Foi isso que conseguiu fazer, ideologicamente, com o povo brasileiro. Todo mundo tem lado, todo mundo agride todo mundo, e para o mundo que eu quero descer. Não há mais aquela figura ponderada do eleitor ponderado, do cientista político ponderado, que analisa prós e contra dos dois lados polarizados da ideologia política nacional e mundial. Você não vê mais, quase não vê mais, jornalista idôneo, jornalista sem lado político, jornalista frio, o verdadeiro historiador do presente, que todos deveriam ser. Todo mundo tem um lado da briga e está jogando pedra do lado do vizinho, que pensa diferente. Como se pensar diferente fosse errado, fosse equivocado. Louvar a morte de Olavo de Carvalho foi o fim da picada. Nos mostrou que o comunismo está tão entranhado e é quase um islamismo do mal, que joga irmão contra irmão. E os opositores, aqueles que pensam diferente, são infiéis. Né? Merecem ser apedrejados em praça pública. É isso que o PT e a polarização política nos tornaram. E eu não estou vendo caminho de volta. Depois que a minha senhora mãezinha, uma senhorinha de quase 80 anos, religiosa a vida inteira, super católica, que detesta e não fala palavrão, se referiu ao Papa Francisco, como, aspas, aquele comunista filha da puta, fecha aspas, eu perdi as esperanças em acabar com esse antagonismo político para o bem da nação brasileira. Agora é ver que lado que ganha, que é mais forte na porrada. Eu perdi as esperanças. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.